Bom, boa noite. Meu nome é Daniel e eu estou aqui com o Leonardo. E a gente está no trabalho 2 da disciplina de LPO, que vai consistir na implementação de um quadro genérica, né, com a busca por K-vizinhos mais próximos. E aí o KNN e a busca por raio em Java, né? E o trabalho vai ser dividido em quatro atividades principais, que é A1, a implementação da quadrite genérica, o A2, que é a busca por KNN e a busca por raio com a poda espacial, usando as classes KNN e a point, func, e o A3, que é a extensão da classe Particle 2, que é a fornecida pelo professor, e adicionando também um suporte à cor, e o A4, que é a minha interativa, que vai conectar tudo. Então, a seguir, o Leonardo vai explicar um pouco mais sobre o código-fonte. Bom, começando por alguma das classes que foi providenciado no repositório do professor, a gente primeiramente tem a classe real.java, cuja função principal é permitir comparações seguras entre valores float, já que caso fossem realizadas com o operador igual igual diretamente, poderia haver erros de arredondamento. Então, por isso, a gente define um valor de tolerância chamado com o nome de zero, e que é usado nas duas funções de comparação. Em seguida, na classe point2, ela é uma representação de um ponto 2D, com atributos x e y. Ela vai ter um método que foi implementado igual que usa o da classe anterior, só que em vez de comparar só os valores de float, ele vai comparar o- as coordenadas de um ponto que a gente passar. E a próxima classe é a bounds2, que é a nossa caixa bidimensional delimitadora. Ela vai ser definida por dois pontos, um no canto inferior esquerdo e um no superior direito. Ela tem dois métodos que foram implementados, um deles sendo MinDistSQ, que vai calcular o quadrado da distância mínima de um ponto até essa caixa. Se esse ponto já estiver dentro da caixa, a distância vai ser zero. Se estiver fora, vai ser o excesso até a borda mais próxima. O outro método que vamos comentar é o intersect circle, que verifica se a caixa intersecta um círculo que tiver como centro o ponto P com o raio que será informado no método. Esse arquivo .txt, ele estava no repositório, que vai basicamente servir como uma lista um tanto extensa de coordenadas que vão ser usadas po- do- nos testes que são realizados posteriormente, durante a execução do programa. A pointfunc.java é uma interface funcional com um único método run, que vai servir tanto como filtro para os pontos da busca, como para um callback para interromper a iteração do método forEachNeighbor na quadtree.java. Agora passando para a classe KNN. A classe KNN vai funcionar como uma espécie de pod. Ele vai guardar os K pontos mais próximos e sempre isso sempre em ordem do mais próximo para o mais distante. Dentro dessa classe, as comparações internas nunca vão usar raiz quadrada, porque é uma função muito custosa. Então sempre vai ser usado a distância ao quadrado, exceto no caso do método getDistance, que vai ser usado apenas para exibir o resultado ao usuário. O método mais importante aqui é o offer, que toda vez que a busca encontrar um ponto, ela vai passar o ponto para o offer, que vai verificar. Esse ponto é melhor do que o pior que a gente já tem no pod? Se sim, a gente coloca ele na posição certa e elimina o último, se não, a gente simplesmente ignora. O outro método importante é o maxDistSQ, que é esse aqui, que vai retornar a distância ao quadrado do nosso pior vizinho que a gente tem até o momento. Quando a gente não tiver no caso, quando o pod não estiver cheio, ele vai retornar o maior valor possível para assim, aceitar qualquer ponto. Quando ele estiver cheio, com o número máximo de cavezinhos, esse valor vai ser usado como o limite de poda. Assim, qualquer região mais distante que ele vai ser descartada sem nem ser explorada. Agora, passando para o Particle 2, ele está exatamente igual a sua versão do repositório, a gente simplesmente, exceto pelo atributo de cor com RGB eu não lembro, da atividade, utilizando a biblioteca java.wtcolor. Agora, falando sobre a quadtree.java. Nessa classe, a gente vai implementar a nossa árvore e os métodos de busca. Ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ter um mapa com vários pontos espalhados. A quadtree vai dividir esse mapa em quatro regiões,
Se uma das regiões ainda tiver pontos demais, a gente vai dividir essa região em quatro partes novas e vai repetir isso até que a gente tenha regiões com uma quantidade relativamente pequena de pontos. Esse vai ser o nosso método split. Na hora de fazer a busca, a gente não vai percorrer todos os pontos. Em vez disso, a gente vai usar uma fila de prioridade que vai sempre processar a primeira região do ponto mais perto do ponto de consulta. Se essa região já estiver mais longe do que o nosso pior vizinho, a gente já pode parar. O outro método de busca é o find Neighbors. Ele vai retornar nossos pontos mais próximos usando esse mecanismo junto com o KNN. Enquanto o outro método, que é o for each neighbor, ele vai fazer também essa busca, só que ele vai usar um raio. Ambos os métodos podem receber um point func como filtro, que será aplicado antes de você aceitar o ponto. Antes de a gente passar para a classe main, a gente tem que comentar sobre essas duas classes que funcionam como suporte para ela. A classe console ela vai funcionar basicamente para receber a entrada do usuário e do arquivo de pontos. Enquanto a quadtree vai servir para mostrar a interface gráfica do mapa com seus pontos. E por fim, a main.java, utilizando esses dois como suporte, ela vai apresentar um menu interativo onde o usuário ele vai escolher o tipo do ponto, seja ele point 2 ou particle 2. Após isso, ele vai escolher a fonte de dados, que vai ser ou por arquivo como point.txt ou gerado aleatoriamente. Em seguida, a gente vai entrar num loop onde o usuário ele vai poder executar buscas KNN, digitando um ponto de consulta e o valor de K, ou buscas por raio, digitando o próprio ponto e o raio. No modo Particle 2 também vai ter a opção de filtrar por cor usando a função lambda. Agora a gente vai passar para os testes. Beleza, então agora a gente vai mostrar a compilação e execução. Todos os arquivos já estão organizados e respeitando os packets declarados na classe. Então ali a gente vai começar aqui com Java, com console Java 4 Reviewer.java, depois o LPO Math Real, depois o LPO Geom, Point 2, depois o Bound 2, o Point Func, o KNN Java, o Quadtree, o Particle 2 e, e aí por fim a main Java. Executando, sem nenhum erro, o teste 1 será o seguinte, né? Vai ser o point 2, no caso, a gente vai digitar 1.2, depois um arquivo e depois o KNN. Então, vamos começar pelo KNN. E o ponto de consulta vai ser 200, 200 e o valor do K vai ser 3. Perfeito. Agora, no primeiro teste aqui que a gente está fazendo, a gente vai carregar os pontos do arquivo do professor, no caso, e a gente vai fazer uma busca de KNN com K igual a 3. E aí, a partir do ponto 200, 200, o programa vai retornar os três pontos mais próximos com as suas distâncias, como está escrito ali no terminal. Então, a gente pode ver também que a janela do quadro view é aquela ali do lado, e a gente está mostrando a subdivisão da árvore. Agora, no teste 2, vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer o point 2, no caso, o point 2 é o arquivo e agora a gente vai para o raio. Então o tipo de busca vai ser o 2, que é o raio, e o ponto vai ser 200, 200 de novo. Já pegar o mesmo ponto aqui. O raio vamos colocar 20. Então aqui, nesse segundo teste, a gente está fazendo um conjunto de pontos, usando o mesmo conjunto de pontos, e a gente vai fazer uma busca pelo raio 20 a partir do mesmo ponto 200, 200, e o programa vai listar todos os pontos que estão dentro desse raio, né? E internamente, a Quadrity vai tá usando o Intersect Circles para podar todos os quadrantes fora do alcance, certo? E aí o teste 3 agora vai ser o Particle 2, o, o aleatório e o KNN com filtro de cor, no caso. A gente está colocando o número de partícula 1000, o tamanho seria 400, e agora ele está. Agora o KNN com filtro de cor. Isso, aí o ponto a gente vai colocar aqui, por exemplo, 300, 300, pode ser. E o valor de K5, por exemplo.
E o índice de cor pode, não, o índice de cor pode ser vermelho e o valor de K5. Bom, aí agora as partículas aleatórias, são aleatórias e a gente está fazendo um KNN com K igual a 5, a gente está usando o filtro de cor. E então só partículas vermelhas vai ser consideradas aqui e vai demonstrar o uso do point func, né, com uma lambda de filtros. Internamente vai ser passada com o pad get color, né, que a gente fez e o equals color que vai ser o red, no caso que a gente colocou o vermelho. Agora pro teste 4 a gente vai fazer um particle 2 com aleatório e o raio sem filtro. Então, a gente colocou ali que é o raio, o ponto de consulta pode ser 200, 200 também. E ele tá pedindo. O filtro de cor vai ser, entre aspas, nenhum, ou seja, todas. A gente vai colocar todas as cores pra fazer tudo normal. E o raio 50, no caso aleatório. Isso, e aí agora nesse último teste a gente tá fazendo uma busca com um raio um pouco maior, que é o raio 50, sem nenhum filtro de cor. Então ele vai retornar todas as partículas dentro do alcance independente da cor. Né? E então isso vai finalizar a demonstração das 4 atividades implementadas, que é a Quad Tree genérica, o KNN com a poda e o suporte a Particle 2 e a main interativa. Fechando o trabalho 2 de LPO. Espero que tenha gostado e obrigado pela oportunidade.